mais uma grande prova, se dúvidas houvesse, da vitalidade, da capacidade de realização e de mobilização do nosso sindicato. Bem-aja a todos os participantes e a todos que, de uma forma ou de outra, contribuíram para dar corpo a esta iniciativa. Casos da Câmara Municipal do Seixal e da Junta de Freguesia de Corroios. Um agradecimento que se estende de forma particular aos trabalhadores destas duas autarquias. Assim como merecem um agradecimento especial os trabalhadores do STAL, que com o seu esforço e dedicação ajudaram a pôr de pé esta 4ª conferência. Muito obrigado a todos. Os trabalhos desta 4ª Conferência Sindical do STAL decorrem até às 17 horas, terminando com uma sessão de encerramento com as intervenções da Secretária-Geral da CGTP, Isabel Camarinha, e do Presidente do STAL, José Correia. Já nesta sessão de abertura, destaque especial para o nosso convidado musical, Duarte, um fadista, cantor e compositor premiado que fez sua a missão de ouvir a vida e assim manter a alma do fado real. Ele que vem do coração do Alentejo, mais precisamente de Évora, com a sua visão pessoal das velhas canções. Muitas das suas composições são sobre as lutas de pessoas reais, inspiradas nas histórias recolhidas no seu trabalho como psicólogo clínico. Estreou-se nos discos com Fados Meus, em 2004, e lançou em 2021 o seu mais recente trabalho, o CD-livro No Lugar Delas, um disco que considera de combate à malícia dos dias e que foi galardoado com o Prémio Carlos Paredes no ano passado, atribuído pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Conosco, camaradas, Duarte, a quem desde já agradecemos por ter aceitado este desafio e ainda por cima por ter que atuar logo de manhã. Bom dia, camaradas. Eu não tenho muito a dizer, mas gostava de vos dar o que posso dar de manhã, que são algumas canções, são algumas histórias de vida e que gostava muito que pudessem abrir este vosso dia de trabalho, esta vossa jornada de luta. Não julgues por eu cantar que a vida alegre me corre. Eu sou como um passarinho, tanto canta até que morre. No Alentejo eu trabalho, cultivando a dura terra. Vou fumando o meu cigarro, vou cumprindo o meu horário, lançando a semente à terra. Maria da Rocha, ainda mora a rocha.
tal também. Dizem para aí que chegou a liberdade a passar. Eu ainda não digo, continuo sendo o que sou. Olho aberto e mão na foice, tenho a mesma dor nas costas, mas eles já dão resposta. Ser a esposa que está, tanta seara, tanto pão e um só dono para mandar, e lá por melhor pagar continua sem razão, continua sem razão. Se foi aqui que eu nasci, foi aqui que eu aprendi a cansar-me e a suar. Se esta terra já conhece as minhas mãos e o espaço que lhe dou alegre ou triste, e o patrão não desiste de dizer que é tudo dele, de dizer que é tudo dele. Agora pia mais fino, já não há tanto assassino à solta por esses campos. Juntamos os nossos olhos, as nossas foices e vãos, dizer a essa canalha: a terra que a trabalha, a terra que a trabalha, a terra quem a trabalha. Este parte, aquele parte, e todos se vão. Baliza, ficas sem homem, possam cortar teu pão. Tens em troca órfãos e órfãs, tens campos de soledade, tens mães que não têm filhos e filhos que não têm paz. Coração que tens e sofres, poucas ausências mortais, viúvas de vivos mortos que ninguém consolará. Este parte, aquele parte, e todo
Isto vai ser arriscado, mas eu isto acredito que com a vossa ajuda é possível. Bora lá transformar isto numa quase casa de fados. E gostava de vos oferecer esta coisa do fado peniche. Há quem tente fazer esquecer peniche, há quem tente fazer esquecer o que nós cantamos, o que se foi cantado há uns anos. Há quem tente fazer esquecer a palavra capitalismo com esta história das crises. É só crise e depois ninguém lhe chama capitalismo. Portanto, eu gosto de ir cantando e gostava também de vos deixar este fado peniche. Por teu livre pensamento foram de longe encerrar. Por teu livre pensamento foram de longe encerrar, tão longe que o meu lamento não te consegue alcançar, e apenas ouves o vento, e apenas ouves o mar. Levaram-te a meio da noite, a treva tudo cobria. Levaram-te a meio da noite, a treva tudo cobria. Foi de noite, numa noite de todas a mais sombria. Foi de noite, foi de noite, e nunca mais se fez dia. Ai, dessa noite o veneno persiste em me envenenar. Ai, dessa noite o veneno persiste em me envenenar. Ouço apenas o silêncio que ficou em teu lugar. Ao menos ouves o vento, ao menos ouves o mar. Ao menos ouves o vento, ao menos ouves o mar. Muito obrigado. Agora, à baladiça, o professor Coimbra de Matos, um psicanalista, psiquiatra, que infelizmente já não está entre nós, ele costumava defender que o melhor dos remédios para as depressões e para as doenças mentais, na maior parte dos casos, era um remédio chamado revolta. É um bocadinho
E tem que ver com a luta, né? Portanto, eu decidi escrever esta reviravolta a pensar no remédio dos dias e a pensar também na nossa luta. Um bom resto de dia de trabalhos e vamos andando. Combatendo os venenos. Dá para ajudarem com as vossas mãos, homem. Bora lá experimentar. Eu sei que é de manhã, a coisa não está fácil. É isso. Se for importante, volta. Se não for, não tem de ser. E a vida dá muitas voltas, e as voltas fazem bem. Se for importante, volta. Se não for, não tem de ser. E a vida dá muitas voltas, e as voltas fazem bem. Eu não sou de aprender, nem tão pouco de aprender. Quem me prender, prender é quase. São tantas voltas que damos por cada volta trocada. Volto a ser sem engano. Estamos de volta esgotada. Se for importante, volta. Se não for, não tem de ser. Que a vida dá muitas voltas e as voltas fazem doer. Se for importante, volta. Se não for, não tem de ser. Que a vida dá muitas voltas e as voltas fazem doer. Ai, na volta que é tristeza, a vira-volta alegria da vida fica a certeza que as voltas são todos os dias. Se a partir de cada volta tem outra volta que traz. Se for importante, volta. Se não for, tanto faz. Se for importante, volta. Se não for, não tem de ser. E a vida dá muitas voltas e as voltas fazem doer. Cantamos o refrão só para abalar. Se for importante, volta. Se não for, não tem de ser. Que a vida dá muitas e as voltas fazem doer. Se for importante, se não for, não tem de ser. Que a vida dá muitas e as voltas fazem mais uma doer. Se for importante, volta. Se não for, não tem de ser. Que a vida dá muitas e as voltas fazem doer. Se for importante, volta. Se não for, não tem de ser. Que a vida dá muitas voltas e as voltas fazem doer. Se for importante, volta. Se não for, não tem de ser. Que a vida dá muitas voltas e as voltas fazem doer. Bom trabalho, camaradas. Um agradecimento especial ao Duarte por ter partilhado connosco o seu grande talento. Muito obrigado, Duarte. Peço agora a vossa atenção para um vídeo com uma pequena retrospectiva das principais lutas travadas nos últimos tempos e reafirmando as principais reivindicações do STAL, que dará o mote para o momento seguinte, que encerrará este momento cultural e dará início aos trabalhos da 4ª Conferência do STAL. Peço agora, já estou a ver que há muitas bandeiras ali ao fundo, mas peço aos porta-bandeiras, às pessoas, aos delegados ou dirigentes que têm a responsabilidade de transportar a bandeira da sua direção regional, que se dirija ali à mesa de credenciação. Obrigada.
no presente e no futuro, sempre com os trabalhadores. STAL, uma força imensa em defesa de quem trabalha. Uma política diferente! Um sindicato interventivo. Todos os dias, muitas centenas de ativistas, dirigentes e delegados sindicais do STAL intervêm em cada um dos locais de trabalho por todo o país. Firme defensor dos trabalhadores. Os trabalhadores encontram no STAL o seu mais firme defensor, um sindicato aberto à participação de todos, com um coletivo empenhado na construção de uma sociedade mais justa e solidária, onde o trabalho seja valorizado e os serviços públicos defendidos. O STAL defende condições de trabalho dignas. São centenas os representantes dos trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho, eleitos com o apoio do STAL, que intervém todos os dias nos locais de trabalho. A defesa da igualdade e a não discriminação são uma prioridade da ação do STAL. É hora de união para a ação e de luta pela igualdade no trabalho e na vida. O STAL exige o cumprimento do direito constitucional à contratação coletiva, tendo firmado centenas de acordos que garantem melhores condições para os trabalhadores. O STAL é a voz dos trabalhadores junto às entidades empregadoras na exigência e valorização dos salários. O STAL é a emanação da luta, da organização e da firme determinação dos trabalhadores na administração local e regional. Nascido na sequência da Revolução dos Escravos, o STAL é o primeiro sindicato português fundado após o 25 de abril de 1974 na administração pública e é um dos fundadores da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública. O STAL é o maior sindicato português com implantação em todas as regiões do continente e ilhas, ligado aos locais de trabalho com uma vasta estrutura de ação e reivindicação sindical. O STAL defende de forma intransigente os direitos, os interesses e as aspirações dos trabalhadores da administração local e regional e de empresas concessionárias de serviços públicos no âmbito deste setor e desenvolve uma intensa e multifacetada atividade que se encontra espelhada nos documentos editados e distribuídos aos trabalhadores e à população nas publicações regulares do sindicato. Todos os anos o STAL promove muitas iniciativas próprias e tem forte participação nas ações reivindicativas do movimento sindical unitário. Nos serviços e na rua! Em prol da valorização dos salários, por mais direitos, melhores condições de trabalho, pela revogação do CIADAP, pelo cumprimento da negociação e contratação coletiva, pelo horário semanal de trabalho de 35 horas, pelo fim da precariedade, pela aplicação do suplemento de insalubridade, penosidade e risco, pelo reforço dos serviços públicos e pela reposição de dias de férias e majoração em função da idade. Nós merecemos um ordenado maior. Há muito tempo que nós não somos aumentados. Há que lutar pelos nossos direitos, tudo pelos direitos meus e dos meus camaradas e de todos os portugueses. De uma vez por todas, eu peço a quem manda que ouçam os trabalhadores. Os avanços alcançados, apesar de insuficientes, resultam da luta. Uma luta determinada e forte que os trabalhadores desenvolvem em torno do seu sindicato, o STAL. Vale sempre a pena lutar, sempre. E unidos, claro, sempre todos unidos na luta dos trabalhadores. Luta que irá continuar, porque ainda são muitos os problemas por resolver. Em luta, no presente e no futuro. Convosco. Com todos, porque juntos somos mais fortes. Viva a 4ª Conferência Sindical do STAL. Viva o STAL! Viva o STAL! E viva as suas 22 direções regionais, pilares fundamentais da afirmação e da ação do nosso sindicato. Daqui saudamos os ativistas, os delegados, e os trabalhadores das várias regiões do país. Aveiro, Beja, Braga,
Porto Alegre, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu, Angra do Heroísmo, Madeira, Horta e Ponta Delgada. Esta é a grande força viva do STAL, representante da unidade e da determinação na ação em defesa dos direitos e dos interesses dos trabalhadores da administração local e regional. Viva o STAL! Chamo agora os elementos da Comissão Executiva do STAL ao palco para ocuparem os seus lugares, aproveitando para desejar a todos uma grande conferência. Viva a 4ª Conferência Sindical! Viva o STAL! Camaradas, bom dia. Declaro abertos os trabalhos da 4ª Conferência Sindical do STAL. Dou as boas-vindas aos delegados e delegadas e agradeço a presença de todos. E uma saudação particular aos nossos convidados, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Seixal, Dr. Paulo Silva, ao Presidente da Junta de Freguesia, ao Presidente da Junta de Freguesia de Correios, Dr. Hugo Constantino, à Secretária-Geral da CGTP, Isabel Camarinha, e o Coordenador da Federação dos Sindicatos da Função Pública, Sebastião Santana. Agradeço também a presença dos representantes da Autoridade para as Condições de Trabalho da Península de Setúbal, do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa, do Secretariado da FEPROF, da União de Sindicatos de Setúbal, da Associação de Trabalhadores da Administração Local, do Partido Comunista Português e do Partido Ecologista Os Verdes e a Escola Básica Fernão Ferro. A todos, um muito obrigado pela vossa presença. Apelo a todos que ocupem o seu lugar que se mantenham em silêncio na sala para garantir uma boa condução dos trabalhos desta conferência. Camaradas, penso que estão reunidas todas as condições para passarmos agora à aprovação do regulamento de funcionamento desta nossa conferência. Peço à mesa de apoio para registrar a votação. Peço à mesa de apoio camaradas, estamos em condições de pôr o regulamento de funcionamento desta conferência à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade e aclamação.
Aprovado o regulamento de funcionamento da nossa conferência, relembro que as intervenções centrais terão 7 minutos, excetuando as intervenções de abertura e de encerramento. Já todas as outras terão um limite de 5 minutos. Aproveito para apelar ao cumprimento escrupuloso dos tempos de intervenção, para permitir que todos tenham a mesma oportunidade e que cada minuto a mais que gastem significa que 1 minuto a menos para camaradas de outras regiões. Apelo também a todos que ponham em silêncio os telemóveis. Para continuar, camaradas, convido o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Seixal, Dr. Paulo Silva, para dirigir uma saudação aos participantes e convidados desta 4ª conferência. Muito bom dia a todos. Uma saudação muito especial do Conselho do Seixal a todos os conferencistas, dizendo que é uma honra para o Conselho do Seixal. É uma honra para o Conselho do Seixal receber no seu território a 5ª Conferência Sindical do STAL, sob o lema "Com os trabalhadores para melhores condições de vida e trabalho, reforçar o poder local democrático e os serviços públicos". Um cumprimento muito especial à Sra. Secretária-Geral da CGTP, Isabel Camarinha, ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Corroios, o meu camarada e amigo Hugo Constantino, e a todos vocês. E é uma honra para o Conselho do Seixal recebermos esta conferência, porque o Conselho do Seixal sempre foi um conselho de luta. No fascismo, durante o tempo do fascismo, os seixalenses ergueram-se e lutaram afincadamente pela liberdade. E o Seixal também sempre foi um conselho dos trabalhadores. Foram os trabalhadores que lutaram antes do 25 de Abril e que, a seguir o 25 de Abril, assumiram as rédeas do poder local democrático e, primeiro, com comissões administrativas, com comissões de moradores, foram transformando este conselho. E se hoje dizemos que o Conselho do Seixal é um conselho de Abril, não é um mero chavão. É porque Abril, indubitavelmente, nos trouxe o poder local democrático e, com o mesmo, o desenvolvimento. Com a participação ativa dos trabalhadores no reforço do serviço público, temos construído este Conselho do Seixal, que era um dos conselhos mais atrasados do país antes do 25 de Abril e hoje é, indubitavelmente, um dos conselhos mais desenvolvidos. Mas é um conselho em que se respeita os direitos dos trabalhadores, em que está na vanguarda da defesa desses direitos. E mesmo quando o governo do PSD e CDS quiseram impor na administração local as 40 horas de trabalho, no Seixal continuou-se a praticar o horário de 35 horas semanais. E para isso foi fundamental a articulação que houve entre o Executivo da Câmara Municipal e o STAL e, com o ACEP que foi assinado, dizermos que no âmbito do ACEP a lei podia dizer que era 40 horas, mas o acordo coletivo que estava assinado com o STAL prevalecia e o acordo coletivo dizia que era 35 horas e foi 35 horas que os nossos trabalhadores sempre trabalharam. E é por defendermos os direitos dos trabalhadores que aplicamos sempre a opção gestionária e com isto conseguimos aumentar os salários dos trabalhadores. E é por defendermos os direitos dos trabalhadores que alargamos o SPI o máximo que pudemos, apesar de continuarmos a dizer que continua a ser injusto muitos trabalhadores não terem ainda direito ao SPI. E acho que devem continuar a vossa luta e nós estamos solidários para cada vez mais trabalhadores do STAL, mais trabalhadores em funções públicas terem direito ao SPI. E é na defesa dos direitos dos trabalhadores que ainda esta semana inauguramos a nova creche dos serviços sociais dos trabalhadores das autarquias do Seixal. Uma creche com mais condições para os filhos e os netos dos trabalhadores terem os necessários cuidados, terem o necessário espaço para crescerem,
para aprenderem o que é a vida, para fazerem amigos, porque para nós, os nossos trabalhadores são muito importantes. E vemos, com a integração dos trabalhadores que vieram para a Câmara do Seixal, que vieram das escolas, o que eram os direitos que esses trabalhadores tinham. Não tinham formação profissional. A partir do momento em que vieram para a Câmara, passaram a ter a necessária formação profissional. Não tinham saúde ocupacional. Como é que é possível o Governo ter os seus trabalhadores sem lhes dar saúde ocupacional? E mais grave ainda, esses trabalhadores eram obrigados a fazer horas extraordinárias que não lhes eram pagas, porque as escolas diziam que não tinham dinheiro, mas obrigavam os trabalhadores a fazer essas horas extraordinárias. O tempo do esclavagismo já acabou e obrigarem trabalhadores a trabalharem sem pagarem a justa remuneração, isso não é trabalho, isso é esclavagismo. E a partir do momento em que esses trabalhadores vieram para a Câmara Municipal, passámos a pagar todas as horas extraordinárias e a dizer que eles tinham que ir e que assinalar as horas extraordinárias para receberem a devida remuneração. Mas também dissemos que esses trabalhadores, porque já não eram trabalhadores do Governo, já não eram trabalhadores do Ministério da Educação, não estavam obrigados à requisição civil que lhes queriam impor. E dissemos aos nossos trabalhadores: vocês são trabalhadores da Câmara, o Ministério da Educação não tem poder sobre vocês para vos obrigar a fazerem uma requisição civil injusta em que a vossa entidade patronal, Câmara Municipal, nem sequer foi ouvida. Portanto, é também aí assim a defesa do direito à greve como um direito inalienável dos trabalhadores e que nós defendemos. Há uma situação na questão da transferência de competências que me preocupa. Como todos vocês sabem, o Governo comprometeu-se com as câmaras municipais que os trabalhadores que vinham das escolas para as câmaras havia a necessária transferência dos meios financeiros para pagar os ordenados. Em 2023, no montante a transferir pelo Governo para a Câmara Municipal do Seixal, vimos que faltava cerca de 2 milhões de euros para pagar aos salários dos trabalhadores. Dissemos ao delegado regional: falta de cerca de 2 milhões de euros. Ele disse-nos: sim senhora, nós já vimos isso, não se preocupe, Sr. Presidente, que nós vamos resolver o problema. A resolução que fizeram foi em agosto a fazerem um acréscimo de mais 65 mil euros para pagar aos salários dos trabalhadores das escolas. Quando faltava 2 milhões de euros, eles sabiam, metem mais 65 mil euros. Sem dúvida que isto é gozar com quem trabalha. E isto nós não podemos aceitar, pois está a pôr em causa os salários dos trabalhadores, uma vez que não estava no orçamento da Câmara o pagamento dessa verba dos 2 milhões de euros, pois havia o compromisso. É uma luta que temos que fazer. Eu peço aqui assim a colaboração do STAL para esta luta, que temos que fazer em defesa dos salários dos trabalhadores que vieram das escolas. É uma luta em que temos que estar, sem dúvida, de braço dado e que demonstra que a convergência é possível e é necessária entre a estrutura sindical e o Executivo da Câmara Municipal, quando o Executivo da Câmara Municipal também tem como prioridade a defesa do serviço público, a defesa dos direitos dos seus trabalhadores, os melhores salários para os seus trabalhadores, e é isso que nós defendemos aqui no Seixal. Sem dúvida que nas lutas o STAL é fundamental, na defesa dos direitos de todos o STAL é fundamental, e nós aqui no Seixal estamos solidários e consideramos que esta luta é de todos, porque todos nesta luta somos proletários e proletários de todo o mundo univos. Viva a luta dos trabalhadores e viva o STAL! Obrigado, Sr. Presidente, pelas palavras dirigidas a esta conferência. Agora convido o Presidente do Sindicato STAL, José Correia, para a intervenção de abertura. Camaradas, fazíamos um apelo que os camaradas que quiserem intervir para se inscrever para nós começarmos aqui a ver isto. A gestão dos tempos, 5 minutos ou 7 minutos.
Bom dia, camaradas. Uma saudação muito forte a todos os participantes, delegados, trabalhadores e convidados nesta nossa 4ª Conferência Sindical do STAL. Conferência que se inicia com uma demonstração muito viva daquilo que caracteriza este nosso grande sindicato. A fraternidade, a convicção, o empenho e a militância com que abraçamos a causa da luta por um país mais justo, por melhores condições de trabalho e de vida para todos os trabalhadores da administração local e regional. Gostaria de deixar um agradecimento a todas as entidades presentes, uma saudação muito particular aos trabalhadores da Câmara Municipal do Seixal aqui presentes, ao Duarte pelo momento musical que nos proporcionou e também muito particularmente aos senhores presidentes do município do Seixal e da freguesia de Corroios, também pelas facilidades concedidas, aos nossos funcionários pela competência e dedicação na organização desta conferência, aos sindicatos da nossa Frente Comum e à secretária-geral da CGTP, camarada Isabel Camarinha, e ao Filipe Marques. Camaradas, a grande força desta 4ª Conferência reside na sua discussão e preparação a partir dos locais de trabalho, com o envolvimento dos trabalhadores e de toda a estrutura, refletindo no documento base que aqui apresentamos, para análise, debate e decisão, com o lema "Com os trabalhadores, por melhores condições de vida e de trabalho, reforçar o poder local e os serviços públicos, fortalecer o STAL para afirmar, defender e conquistar direitos, as principais linhas orientadoras que conduzirão a nossa ação futura." O STAL comemorará os seus 50 anos em 2025, reafirma o compromisso com a luta pela soberania e o desenvolvimento de Portugal, um caminho só possível com a rejeição dos constrangimentos e imposições da União Europeia, a elevação das condições de vida e laborais, a defesa do poder local e dos serviços públicos e uma verdadeira descentralização ao serviço do país e das populações. Um rumo indissociável dos valores de Abril, cujo 50º aniversário se celebrará em 2024. Esta conferência realiza-se num tempo complexo e incerto. Como refere o documento de base, a crise do capitalismo, um sistema explorador, agressivo e predador, incapaz de responder aos problemas da humanidade, que se alimenta do ódio, da irracionalidade, da guerra, do individualismo, do isolamento e do medo, visando quebrar solidariedades de classe, conduz a grandes e cada vez mais graves perigos. O imperialismo procura fazer regredir a consciência dos povos sobre os seus legítimos direitos e aspirações. Quer a pandemia, quer a instigação da confrontação e principalmente das sanções, incluindo o contexto de guerra na Ucrânia, tem vindo a traduzir-se num crescente agravamento da exploração, das desigualdades e das injustiças, numa rápida acumulação e concentração de capital em quem promove essa mesma especulação, nomeadamente nos setores financeiro, energético, agroalimentar e da grande distribuição. No plano nacional, as consequências negativas são também inseparáveis de décadas de governos PS, PSD e CDS que empurram Portugal para uma crise prolongada, para o aumento da exploração com fortes impactos em termos sociais, com condicionalismos à nossa soberania e à própria democracia. A obtenção do PS de uma maioria absoluta não o afastou das políticas de direita que nos têm governado. Rompeu com o percurso de reposição de direitos seguido nos últimos anos, logo com resultados negativos para o povo e para o país. Também o crescimento da direita e da extrema-direita, com uma agenda retrógrada e demagógica, constitui uma ameaça para o país que é preciso combater. O anúncio de medidas e medidazinhas, remendos de alcance sempre muito limitado,
pretendem apresentar um país das maravilhas que, não resolvendo nenhum problema da vida dos trabalhadores, não travam a degradação progressiva do seu poder de compra. Os cerca de 140 mil trabalhadores da administração local, que representam quase 20% do total da administração pública, oferem a média salarial mais baixa na administração pública. Desde 2009 já perdemos em média o equivalente a 3 salários. O STAL lembra que só em 2022 e 2023 a inflação acumulada de 14,1% irá ultrapassar o valor acumulado em 12 anos, entre 2010 e 2021, prolongando desta forma o longo período de recuo salarial. Também entre 2022 e 2023, os trabalhadores irão sofrer em média uma quebra real do seu salário de mais 6%, o que faz da reivindicação do aumento dos salários uma verdadeira emergência nacional. No lado oposto estão os lucros escandalosos dos grupos económicos e financeiros, sendo que da parte do governo PS tenha havido qualquer intervenção, quer ao nível da taxação, quer ao nível do controle dos preços dos bens essenciais, agravando-se assim as desigualdades. No atual contexto de crescimento económico, relativamente à distribuição da riqueza criada pelos trabalhadores, cada vez é maior a parte que continua a ir parar aos bolsos do grande capital. Isto é que é solidariedade. As dificuldades no acesso à habitação e os seus custos assumem hoje uma dimensão dramática na vida de muitos trabalhadores, pelo que se exige medidas que travem a dinâmica especulativa a que o setor está submetido e que o Estado assuma por inteiro a sua responsabilidade, promovendo um verdadeiro programa de habitação pública. É imperioso enfrentar para que isto seja possível, os interesses dos fundos imobiliários e a usura do capital financeiro, em particular da banca, que no seu conjunto está a lucrar diariamente 7 milhões de euros todos os dias, em cada dia, melhor dizendo, só em comissões, serviços e taxas, e 11 milhões por dia, à sombra do aumento das taxas de juros, indiferente às dificuldades de centenas de milhares de famílias. Após a realização em março deste ano da Greve Nacional dos Trabalhadores da Administração Pública, que foi seguida de uma grandiosa manifestação convergente, o Governo lá se decidiu por um aumento intercalar de um mísero 1%, invocando os bons resultados obtidos em 2022 na redução do déficit e da dívida, como se esses resultados não fossem já conhecidos há vários meses, como se a melhoria das condições de vida dos trabalhadores dependessem apenas da evolução do déficit e da dívida, que resulta da carga fiscal já suportada por quem trabalha e de uma estratégia de desinvestimento e de desresponsabilização relativamente às funções sociais do Estado. Como se assim com 1% repusessem o poder de compra perdido durante décadas, muito particularmente nos últimos 2 anos. Os trabalhadores já não conseguem esperar mais. Querem soluções efetivas para ontem, que respondam aos seus problemas. Por tudo isto, iremos continuar a trabalhar na PRC de 2024, a entregar ao Governo, subscrevendo também as prioridades da política reivindicativa da nossa Central, exigindo um aumento de pelo menos 15% dos salários, no mínimo de 150 euros para todos, com a atualização do subsídio de refeição para 10,50 euros e do salário mínimo para chegar aos 1.000 euros até ao final do próximo ano. Os trabalhadores estão de acordo com estas propostas, sobretudo por 3 ordens de razões. Porque é possível, no momento em que as empresas acumulam lucros e aumentam a distribuição de dividendos e o Estado apresenta um excedente orçamental histórico, porque é justo, na medida em que contribui para a recuperação de poder de compra perdido nos últimos anos e porque assegura uma mais justa distribuição da riqueza produzida pelos trabalhadores e, finalmente, porque é necessário este aumento, pois valoriza o trabalho, impulsiona a contratação coletiva e contribui para o desenvolvimento de um país mais igual. No conjunto de propostas apresentadas a esta conferência,
Exigimos também a melhoria das condições de trabalho. Precisamos de mais e melhor segurança e saúde no trabalho, com locais de trabalho mais saudáveis e prevenção de acidentes e doenças profissionais, bem como de fortalecer a nossa organização com a eleição de mais representantes dos trabalhadores em segurança e saúde no trabalho. Precisamos que a autoridade para as condições de trabalho intervenha nos termos da lei e que não continue a dizer que não tem tempo ou, muito pior, que não intervém no setor da administração local. Também a justa reparação por motivos de acidente de trabalho ou doença profissional constituirá uma intervenção prioritária para o SETAL. Assinalando a conquista desde 2021 do suplemento de penosidade e insalubridade e exigindo a sua melhoria e alargamento, o SETAL não desiste da sua proposta de incluir o risco e as compensações devidas que protejam a saúde dos trabalhadores e exige a regulamentação e atualização de todos os suplementos remuneratórios, de piquete, de disponibilidade, de isenção do horário de trabalho, das ajudas de custo, que é miserabilista e há muitos anos não é atualizada, bem como a reposição dos valores do pagamento do trabalho extraordinário que vigoravam antes da Troika. Continuando a combater a destruição de carreira imposta pela Lei 12A de 2008, o SETAL exige a recuperação das profissões, das carreiras e categorias profissionais, assegurando a evolução profissional por progressão e promoção, com uma justa valorização salarial após 3 anos na mesma posição remuneratória, com desempenho profissional positivo. Por outro lado, o Governo insiste na desvalorização ou mesmo destruição das carreiras não revistas em 2008. Portanto, temos aqui uma grande tarefa pela frente. Não aceitamos ainda recauchutar o SEADAP para manter as cotas, condenar os trabalhadores à estagnação salarial e limitar a progressão. Na sua grande maioria, há apenas 4 ou 5 níveis remuneratórios. Não aceitamos que o SEADAP continue a ter como seu único objetivo não a valorização dos trabalhadores da administração pública, mas tão somente impedir a sua progressão profissional. Não queremos a revisão do SEADAP. O que queremos e o que o funcionamento da administração pública reclama é a sua eliminação e substituição por um sistema de avaliação justo, transparente e que valorize efetivamente o desempenho profissional. A promoção e valorização da contratação coletiva, direito duramente atacado em todas as frentes, é indispensável ao avanço dos direitos num quadro em que, apesar das dificuldades, tem sido possível, com o envolvimento dos trabalhadores e com a luta, abranger cada vez mais trabalhadores, empresas e entidades municipais, recuperando, conquistando e consolidando direitos nas autarquias e no setor privado. No setor empresarial, exigimos a atualização dos salários, em vez da atribuição de prémios ocasionais que mantêm o salário base permanentemente desvalorizado. No Grupo Águas de Portugal, exigimos que o direito à contratação coletiva promova efetivamente a distribuição da riqueza que foi criada pelos trabalhadores. No Grupo EGF e nas empresas que gerem a recolha de resíduos, é fundamental continuar a lutar por este direito constitucional, o direito à contratação coletiva, que continua a ser negado aos trabalhadores, assim como todos os setores que acompanhamos. É o caso das associações humanitárias de bombeiros, em que só os acordos coletivos de trabalho irão pôr fim à desregulação dos horários e poderão conduzir a melhores condições de trabalho. Camaradas, a luta pela conciliação da nossa vida profissional com a vida pessoal e familiar e contra a desregulamentação do tempo consagrado ao trabalho é outra das nossas prioridades, combatendo as adaptabilidades e bancos de horas ou ainda a redução semanal dos dias de trabalho, aumentando a carga diária ou as novas formas de trabalho à distância que apenas servem os interesses das empresas e entidades municipais, desregulando ainda mais a vida dos trabalhadores. Vamos continuar a bater-nos pela restrição do trabalho por turnos e do trabalho noturno às situações justificadas, bem como a fixação por negociação e contratação coletiva dos subsídios e compensações adequados. Iremos também lutar
para que a jornada semanal das 35 horas se aplique efetivamente a todos os trabalhadores. Tal como é prioritário termos pensões de reforma dignas e uma ADSE pública, solidária e com mais direitos. A valorização e dignidade do trabalho impõe também o fim da precariedade, que subsiste e se alargou nas autarquias e setor empresarial, em que proliferam os contratos a termo, à tarefa de emprego e inserção, o trabalho temporário, os recibos verdes e o recurso a programas de ocupação de tempos livres. O emprego na administração local não se pode constituir numa espécie de emprego social, assistencialista, com redução de direitos, que não serve a reais necessidades dos trabalhadores, mas tão só interesses políticos momentâneos que menorizam a ação reivindicativa, cabendo ao Governo inquestionavelmente concretizar uma política de apoio nas situações de maior vulnerabilidade. O emprego nos setores de gestão da água e de resíduos, essenciais à qualidade de vida das populações, não pode continuar também a ser fragilizado e precarizado. Tem de ser de qualidade e correspondente à importância social que estes setores efetivamente têm. A liberdade do exercício da ação sindical nos locais de trabalho sofre hoje novos e mais fortes ataques, condicionando esta atividade no interior das empresas e dos serviços, condicionando a realização de plenários e contactos com os trabalhadores, pressionando e ameaçando representantes eleitos pelos trabalhadores, destruindo propaganda sindical. Não nos deixaremos intimidar. A atividade sindical é um direito de abril, do qual os trabalhadores não prescindem, porque é o mais importante instrumento que têm para a defesa dos seus direitos. Também o direito à greve está a ser cada vez mais posto em causa, com a fixação por parte dos tribunais arbitrais de verdadeiros serviços máximos e não serviços mínimos, que vão muito para além da atividade normal das empresas e serviços, situação contra a qual lutaremos, não aceitando também as pressões cada vez maiores sobre os trabalhadores para impedir o livre exercício do direito à greve. O CETAL reafirma, hoje aqui, a defesa e o reforço do poder local democrático, cujo contributo para o progresso, a resolução dos problemas e o apoio às populações é decisivo. Esse é um caminho que exige o respeito pela autonomia local, a justa repartição de recursos públicos e a reversão de processos que visam enfraquecer o poder local, como é o caso da transferência de competências, exigindo, pelo contrário, o cumprimento da Constituição da República Portuguesa, com a criação das regiões administrativas, sem as quais não será possível ultrapassar as assimetrias territoriais. Defender o poder local é também defender serviços públicos municipais de qualidade, nomeadamente no setor de águas, saneamento, resíduos sólidos urbanos e higiene e limpeza urbana. Condição essencial para responder aos desafios do nosso tempo, melhorar as condições de vida de toda a população e para a construção de uma sociedade mais justa. Neste plano, e tendo em conta a realização do próximo Congresso da Associação Nacional de Municípios, neste Conselho do Seixal, no próximo dia 30, para o qual fomos convidados e estaremos presentes, aqui reafirmamos que é dever dos autarcas respeitar direitos, a par do respeito pela liberdade, autonomia e representatividade sindical em todos os espaços do município, que é fundamental aplicar o suplemento de penosidade e insalubridade em vez de encontrar subterfúgios para a sua não implementação, que é um direito dos trabalhadores ser avaliado de forma atempada, participada e justa, em vez de ser sujeito às maiores tropelias que o CIADAP permite. Que a aplicação da opção gestionária é um instrumento que pode e deve ser utilizado para a melhoria salarial, em particular das remunerações mais baixas, que a defesa dos serviços como a água e o saneamento, a recolha de resíduos, a limpeza, os transportes urbanos, não se faz entregando a sua gestão a privados, nem alienando a competência para outras entidades, embora públicas, mas cujo funcionamento é cada vez mais parecido com as empresas do setor privado. Por fim, a Conferência assume como seu objetivo central o reforço e a consolidação do CETAL como uma organização de classe mais representativa e combativa em defesa dos direitos dos trabalhadores da administração local, assente numa matriz sindical de classe, de luta, de protesto, de reivindicação e também de disponibilidade negocial,
que combate a exploração, mobiliza os trabalhadores para a conquista de direitos e contribui ativamente, em conjunto com a Frente Comum, no plano setorial e no plano mais geral, com o movimento sindical unitário, no seio da CGTP, para transformar a realidade e melhorar a vida de todos os trabalhadores. A melhoria da vida dos trabalhadores, das suas condições de trabalho, o aumento dos salários, a defesa dos direitos, dependem muito da intervenção de todos nós, do esforço de cada mulher e de cada homem, que no nosso sindicato dá a cara, se empenha, mobiliza e luta. Os dirigentes e delegados sindicais são apenas a parte mais visível e exposta que tem atrás de si a força dos trabalhadores que representamos. Isto exige uma ação sindical centrada cada vez mais nos locais de trabalho, o reforço da sindicalização, a intensificação da intervenção de dirigentes, delegados sindicais e representantes dos trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho e o alargamento desta rede, com mais e melhor propaganda sindical e formação dos quadros sindicais. Camaradas, só assim se tornará possível, com o envolvimento de todos os trabalhadores, ampliar a ação reivindicativa, promover mais contratação coletiva, desenvolvendo a tão necessária ação sindical integrada. Para isto é necessário deitar mãos à obra com mais militância sindical e vida coletiva. É isto que os trabalhadores esperam de nós e este sindicato, como sempre, saberá dar essa resposta. Vivam os trabalhadores, viva a 4ª Conferência Sindical do STAL, viva o STAL, viva a CGTP, a luta continua.